Fala galera, de volta para falar sobre o longa desta noite de terça-feira do Festival de Vitória, que é Mambembe, um documentário de Goiás, dirigido por Fábio Meira. E como o próprio diretor subiu no palco para falar, Mambembe tem uma história curiosa, porque era para ele ser o primeiro longa de ficção do Fábio Meira. Então o filme começa com uma pesquisa que ele fez. Ele viajou por vários estados atrás de circos do interior para ajudar a compor os personagens e o que ele queria contar nessa história. Ele já tinha ideia, mas ele queria preencher essa ideia central com algumas histórias reais. E isso desencadeia outras coisas. Isso faz com que ele decida fazer um filme em que ele mistura um ator como protagonista, que é o ator Murilo Grossi, que talvez pelo nome você não conheça, mas se você vê o rosto dele, você vai reconhecer ele de outros filmes, novelas e séries. Então ele coloca o Murilo Grossi no centro disso e o cerca com pessoas reais, com não atores, incluindo algumas figuras muito interessantes. Com destaque para duas, né? A Índia Morena e a Madonna Show. E que são artistas de circo que ele encontra e decide colocar no filme interpretando personagens que não são idênticas à vida real, mas são muito parecidas. Então é um movimento muito interessante. E aí isso acontece em 2010. Só que ele não consegue finalizar esse filme. E aí, alguns anos depois, ele volta para esse material inacabado. Na dúvida sobre o que fazer com aquilo, na dúvida sobre toda a construção artística que ele tem em mãos, ele começa a construir outro filme, que no final das contas vira o documentário. O filme se chamaria Mambembe, ele não existe por completo. O que a gente vê são pedaços de uma obra inacabada dentro de um documentário que também se chama Mambembe. E assim, só nisso, nessa construção que eu fiz, já dá pra gente ver, por exemplo, uma referência que pra mim foi muito óbvia, que é a Cabra Marcada pra Morrer, do Eduardo Coutinho. O Fábio Meira não tem nada a ver com o Eduardo Coutinho. O jeito dele de fazer documentário não tem necessariamente nada a ver com o Coutinho, tirando o fato de que ele é muito bom para encontrar histórias. Ele encontra histórias muito poderosas nessa busca, nessa pesquisa dele. Essas duas personagens que ele decide destacar e colocar no seu filme são personagens muito interessantes, com muita história para contar, digno do que o Coutinho faria. Mas de resto, o caminho são caminhos diferentes. A única similaridade muito grande é que Cabra Marcado para Morrer era para ser um filme fictício, é interrompido pela ditadura e anos depois o Coutinho volta para esse material e transforma ele num documentário. Então aqui tem sim, de certa forma, algumas similaridades, né? Uma obra fictícia com não atores, assim como Cabra Marcado para Morrer, que é interrompida, não pela ditadura, por outros motivos, mas que o diretor retorna e utiliza ela para construir um documentário. Além disso, também é uma obra que tem um toque de hibridismo que me lembrou muito Os Palhaços. Talvez, que é um filme do Fellini. Um filme feito para a TV do Fellini, um dos últimos filmes da carreira do Fellini, que mistura um pouco de documentário com ficção e fantasia, para falar sobre os palhaços, sobre a arte de ser palhaço. E aí, talvez por estar dentro do circo, ter uma relação ali circense, me fez lembrar isso. Mas eu acho que está mais também nesse hibridismo, de misturar documentário e ficção. Mas, vamos falar sobre Mambembe, né? Enfim, falei sobre referências, falei sobre paralelos, talvez propositais ou não. Mas vamos falar sobre Mambembe, que é um documentário sobre pessoas do circo, sobre artistas que vivem na simplicidade e vão viajando pelo interior do país fazendo sua arte. No fundo, quer dizer, de certa forma ele é sobre isso, e o começo é sobre isso. E o filme que o Fábio Meira quer fazer tem um pouco disso, porque a pesquisa dele nasce dessas pessoas do circo, pessoas simples. Porque desde o início a ideia dele é que o personagem do Murilo Grossi, que é um topógrafo, esbarrasse com essas pessoas do circo e a vida dele começasse a mudar a partir daí. Então, ele tem um documentário sobre pessoas do circo. Ao mesmo tempo, ele tem uma ficção inacabada e cheia de referências que ele vai contando essas referências por meio da narração. Então, sempre que a gente tem essa ficção em cena, parece que a gente está vendo um DVD com os extras do comentário do diretor ligado. E ele vai contando cenas que ficaram de fora, referências, de onde que ele tirou o personagem, o papel do pai dele nisso. Ele vai juntando curiosidades com referências para ajudar a compor, para que não seja só a ficção inacabada em cena. É a ficção inacabada com todo um contexto que acaba se chocando com o documentário, de certa forma. E aí, o grande ponto de choque
não é... Também é o Murilo Grossi, porque tem momentos que ele vai meio que para um making off, são momentos inesperados. Mas o principal ponto de choque está nessas mulheres, nessas duas mulheres. Que ora elas estão em cena fazendo relatos reais, às vezes em formato de entrevista, às vezes com uma conversa entre elas, e elas estão falando sobre a vida delas, é algo muito documental, muito pessoal, mas só que às vezes elas estão também falando coisas pessoais inseridas dentro dessa realidade fictícia. Porque as personagens não são elas, mas são muito próximas delas. Então, é isso, sabe? As realidades elas se chocam. As realidades do documentário, do que é documento e do que é ficção, se chocam. E a separação entre esses dois gêneros, cara, é incrível, mas é como se o Fábio Meira, numa parada, mais uma referência, meio Abbas Kiarostami, de certa forma, ele consegue nublar ou diminuir ou praticamente apagar qualquer separação que exista entre documentário e ficção. Chega um dado momento que você não sabe o que é documentário e o que é ficção. A presença do Murilo Grossi deveria ser um guia para isso, né? Sempre que ele está em cena, você fala, é um pedaço da obra inacabada. Mas isso não é necessariamente verdade. Então, essa separação entre os dois gêneros, ela começa muito grande e ela vai diminuindo com o passar do tempo até ela praticamente sumir. E eu sei que talvez isso pareça bagunçado. E é um pouco bagunçado, mas é uma bagunça que ela tem certa consistência. Ela vai para vários lados, ela constrói várias linhas de raciocínio, várias interpretações de forma surpreendentemente consistente. E aí eu vou levantar algumas delas. E o objetivo não é explicar o filme, mas é um pouco do que eu senti com o filme. Porque, por um lado, parece que o Fábio Meira está fazendo meio que um expurgo de um trauma. Ele está meio que curando a dor de não ter conseguido finalizar o filme dele. Porque ele começou, ele tinha o sonho de tirar esse filme do papel e ele não conseguiu. Então ele precisa fazer um acerto de contas que é com ele, com esse trauma, com essa dor que ele carrega com ele, com essa tristeza de ter começado aquilo e não ter finalizado. Mas é também um acerto de contas com as outras pessoas. E é por isso que acaba virando um documentário. Porque ele entende que ele está falando sobre ele, sobre a dor dele, mas também sobre aquelas pessoas, aquelas mulheres que colocaram um pouco delas no filme. E não só quando contaram para ele durante a pesquisa, colocaram um pouco delas na ficção também. E a não finalização do filme também gera a necessidade de fazer esse acerto de contas com elas. Ao mesmo tempo, também acaba sendo um filme sobre criatividade, sobre encontrar soluções artísticas dentro da encenação e da indústria, porque, de novo, ele tinha esse filme, gravado em 2010, que não foi finalizado, não foi acabado, e que, a não ser que ele fizesse uma passagem de tempo, fizesse uma maluquice muito doida, ele não conseguiria finalizar. Então ele pega esse material bruto que ele tem, e que é um material muito bom, porque tem algumas coisas muito bem filmadas dentro dessa ficção, e ele transforma em outra coisa. Ele faz ele tem um filme e ele faz outro filme desse filme. E tem até uma frase em que ele fala isso, sabe? Que a finalização de um filme acaba com outros milhares de filmes que poderiam surgir desse filme. Porque você grava várias coisas e o filme ele vai se modificando, ele vai se transmutando dentro desse processo. E a finalização de um filme acaba com as outras possibilidades que poderiam surgir dali. E ele, como ele não finalizou esse filme, ele encontra essas outras possibilidades no meio do caminho e faz um outro filme com isso. E isso é muito poderoso. E aí, no fim das contas, para já ir finalizando, ele acaba fazendo um filme que é sobre muita coisa. É um filme sobre memória, é um filme sobre o circo, é um filme sobre a arte, é um filme sobre abrir mão de coisas para viver da arte, assim como o Centro Ilusão. E é tanta coisa que é difícil parar de pensar no filme. Talvez se eu fizer outro vídeo desse amanhã, eu já crio outras interpretações. Eu tenho certeza absoluta que Mambembe é um filme que ele vai ficar comigo por conta disso. Só que tem um ponto que me chama muita atenção, que é como Mambembe acaba sendo um filme sobre o processo de fazer um filme, que junta um pouco com isso que eu falei. Porque é um filme que... E não é uma metalinguagem. Quando eu li a sinopse, eu achei que era uma ideia de metalinguagem. Não é. É de fato um filme sobre o processo criativo. É um filme sobre o processo de fazer um filme. É porque ele está fazendo o filme, ele tem essas cenas de ficção, mas ao mesmo tempo ele está comentando essas cenas de ficção
E ao mesmo tempo ele está fazendo todo um documentário sobre isso, e um documentário em que ele experimenta várias coisas. Ele experimenta texturas de imagem diferentes, ele experimenta formas de narrar diferentes, ele experimenta soluções cinematográficas diferentes, tudo para construir esse outro filme de um filme que já existia. É uma parada de processo, sabe? Porque é isso. Como ele começa lá na pesquisa, ele tá meio que contando pra gente como que foi o processo de fazer a ficção. E a partir de certo ponto, ele usa essa ficção que já existe para fazer um documentário sobre pessoas. E esse documentário sobre pessoas acaba sendo um documentário sobre o processo de fazer esse filme sobre pessoas. Ele consegue fechar o ciclo de uma forma muito inteligente e muito poderosa. Cara, é isso que eu falei. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou parar de falar sobre o filme, eu não vou parar de ter ideias e interpretações sobre o filme. E eu acho que isso é a grande força desse filme. Faz com que ele seja maravilhoso. Eu gostei muito de Mambembe. Fiquei apaixonado pelas personagens que ele escolheu, pelo caminho que ele escolheu, pela forma como ele transforma esse filme em outros filmes, pelo processo criativo. Fiquei apaixonado por várias coisas e super indico. Não sei quando o Mambembe vai estrear, mas deixem ele no radar e assistam esse filme, se for possível. A nota é 4,5 de 5. Se é que existe a necessidade de comparar, eu ainda gosto mais de Centro Ilusão. Mas Mambembe é um filmaço, filmaço, filmaço.